Rural. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, que Deus abençoe o pastor Lucas, pastor Protássio, pastor Adegilson, pastor Levi, que Deus abençoe de uma forma sobrenatural. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 112 e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Ontem nós fizemos 13 anos de casado. Oh, glória. Obrigado. É uma bênção de Deus. Então, eu amo amar a minha esposa. Uma bênção de Deus. Louvado seja Deus. E a Ágata é o fruto da nossa união. Antes eu era sozinho, irmão. Andava sozinho, perdido pelo mundo aí. Jesus me achou, me deu a Raqueline, ou me deu a ela, e eu era um, nós éramos dois, agora somos três, para a glória de Deus. Salmo 112, versículo 7, versículo 2, e eu dou uma continuidade naquele, não no mesmo assunto, mas o ambiente que proporciona filhos poderosos para a nação, de como eu, como pai, os pais devemos proceder para criar um ambiente onde os nossos filhos serão fortalecidos para vencer esse mundo caótico, porque Jesus ele disse que o mundo jaz no maligno, e nós precisamos forjar homens e mulheres fortes para vencer esse mundo. Amém? Versículo 2, Salmo 112, diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Pode se assentar em nome de Jesus. Entenda, na outra vez que ministrei, falei sobre o ambiente que Samuel foi criado. Claro, o ambiente foi propício a isso. Você pode dizer, pastor, Samuel foi daquele jeito primeiro, porque ele tinha a chamada de Deus. Segundo, o ambiente ele foi propício para gerar Samuel. Afinal, a Bíblia vai dizer que Eucana, a palavra é Eucana, o nome Eucana significa Deus tem protegido, ou protegido de Deus. Ou seja, no hebraico o nome tem o seu significado, e o seu significado norteia tanto a vida secular quanto também espiritual. Ou seja, para os hebreus o nome tem as suas características e os seus significados, identifica a pessoa. Então Eucana, protegido de Deus, entendemos que todo o seu lar foi protegido por Deus para fazer jus o nome que ele carregava. Entendendo isso, o ambiente protegido por Deus realmente foi propício para gerar Samuel, para projetar Samuel como um homem de Deus, para exercer a função a qual Deus o chamou. Entendendo que o nome tem o seu significado, o nome carrega um peso espiritual, e vemos isso na Bíblia. O próprio nome Jesus, ele carrega o significado salvador, ou seja, isso carrega um teor espiritual. O nome Yahvé, que significa eu sou, simboliza a grandeza de um grande Deus com seus atributos. Nessa narrativa nós entendemos que o nome ele carrega um direcionamento de um novo de Deus, de um propósito que Deus tem para cada pessoa. Deus, por algumas vezes, ele mudou o nome de algumas pessoas, como Jacó, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel,
quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Deus acrescentou uma letra, e numa letra deu todo o significado daquilo que ele foi chamado. Para Sarai, ele tirou uma letra, ficou Sara. Então, nós vemos no decorrer da Bíblia que Deus mudou o nome para mudar destinos, direcionamento. E interessante que quando Deus muda o nome de Jacó, Gênesis capítulo 37, versículo 27, se puder colocar para mim no telão, vai dizer assim: e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Versículo 28, então disse, não, 32, Gênesis 32, perdão, versículo 28, então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. Versículo 29, e Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. Versículo 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Primeiro nós olhamos aqui que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e automaticamente quando Israel ou quando Jacó recebe um novo nome, ele também muda o nome do ambiente, porque quando eu recebo um novo nome, o ambiente também tem que ser transformado, então tem que receber um novo nome. Então ele dá um novo nome para o lugar, porque o lugar vai dar um sentido para o novo trajeto que ele tem, e isso faz toda a diferença para aqueles que querem caminhar com Deus. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Antes seu nome era aquele que segura o calcanhar, ele muda para Israel, que significa o que Deus prevalece, o que Deus prevalece. Posteriormente ele muda o nome do ambiente, chamou Jacó aquele lugar de Peniel. O nome antes era Val de Jaboque. Então ele traz um novo sentido, dizendo, aqui já não se chama mais um vale, não se chama mais um lugar de derrota, mas agora é o lugar a qual eu vejo Deus face a face. Louvado seja Deus. Porque todos aqueles que carregam um nome, carregam uma história. Agora entenda uma coisa, quando Deus nos transforma, o ambiente também que vivemos precisa ser transformado. Então, é só você que muda, mas também o ambiente que você está introduzido também tem que ter mudança. Antes, já o de Jaboque, ou Jaboque significa vazio, esvaziar-se. Antes a tua casa poderia ser vazia de tudo, mas agora a tua casa se chama Peniel, aonde Deus se revela face a face com você. A tua casa já não é mais um lugar de tribulação, o teu lar já não é mais casa de Peniel, Betel, aonde você encontra Deus, aonde Deus se derrama, aonde Deus desce, aonde Deus se faz presente. O teu lar tem que ser a extensão dos céus, tem que ser um lugar de paz, de alegria. Então entenda, já que você recebeu um novo nome de Deus, você precisa também dar um novo nome para o ambiente que você está introduzido.
Ah, porque essa casa não presta, porque isso, porque aquilo, porque fulano, porque Beltrano. Ei, dá um novo significado para a tua casa, dá um novo significado para a tua família, dá um novo sentido, dá uma nova direção, dá um novo rumo a partir de hoje. Então o ambiente tem que ser propício. Ou seja, Deus muda o nome de algumas pessoas para mudar destino. Por outro lado, pessoas recebem nomes que simbolizam o momento que está vivendo. Tanto a pessoa que está dando o nome, quanto a pessoa que está recebendo. Como Samuel capítulo 1, versículo de número 4, versículo de número 15, 1 Samuel capítulo 4, versículo 15, vai dizer que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, vão morrer na batalha. E Eli está sentado em uma cadeira e recebe a notícia. E quando aquele homem chega com a notícia, diz assim: olha, teus filhos morreram e a arca da aliança foi levada. Versículo 17, 16. E disse-lhe o homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos, 19, e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. 21. Mas chamou o menino de Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa disso, por causa de seu sogro e de seu marido. Entenda, a mulher no ápice da dor e do desespero condiciona ao seu filho pelo nome Icabor um destino que foi-se a glória de Deus. Entendemos em uma conjectura que depois que o menino começou a andar, começou a se relacionar com outras pessoas, e quando perguntava o seu nome, e ele falou o seu nome dizendo Icabor, já sabendo o significado, dizendo: foi-se a glória de Deus. O nome dele estava entrelaçado à carência ou à ausência de Deus. O nome dele estava entrelaçado entre uma espiritualidade decaída. O nome dele estava condicionado ou entrelaçado à ausência de Deus. Isso condicionou o futuro daquele menino. Todas as palavras que verbalizamos a uma pessoa ou a um filho, condicionamos ele ao futuro. É por isso que a Bíblia vai dizer que na nossa língua tem o poder da vida e da morte. Se você condicionar palavras de baixo escalão, ou de neutralização espiritual, ou de futuro, isso vai condicionar os teus filhos. É por isso que eu tenho que ministrar palavras de vitória, palavras de crescimento, porque se eu verbalizar palavras de derrota, eu vou condicionar os meus filhos a um caminho de derrota. Quem está entendendo aqui? No ápice da dor, ela condiciona a criança. Agora entenda, isso
em nível de introdução, me permita fazer luz ao texto que quero ministrar. Capítulo 35 de Gênesis, versículo 2, e me permita que isso é um guisa de introdução para que eu feche a mensagem com esse significado de nomes. Me permita só fazer um parênteses nos versículos versículo 2, versículo 5 e alguns outros versículos, até chegar no versículo 17, para a gente fechar o que Deus colocou em meu coração. Entenda, Jacó então, ele, com a mudança de nome, ele mudou o ambiente que estava introduzido, mas acontece que, dando novo significado para o seu nome, para a sua história, para o seu futuro, ele também entrelaçou isso também ao cenário geográfico que ele estava vivendo, ou que ele estava introduzido. Mas acontece aqui, no capítulo 33, capítulo 34, ele não coloca isso em prática dentro da sua família. E é por isso que no capítulo 34 tem um desastre na família dele, tem uma violência dentro do seu lar, e parece que ele colocou nome, mas ele não viveu condicionado ao nome que foi dado, o significado que foi dado. Então no capítulo 35 parece que ele reúne a família e diz: olha, Deus, em outras palavras, Deus já me deu um nome, eu já mudei o nome geográfico da onde estou introduzido, agora eu preciso mudar dentro da minha casa, para ser coerente aquilo que Deus me deu, e aquilo que estamos vivendo. Então entenda uma coisa, em outras palavras, Jacó vai reunir a sua família e vai dizer assim: olha, o que temos dentro da nossa casa pode fazer sentido quando nós não tínhamos um novo nome, pode fazer sentido quando Deus não fazia presente em nossa vida, mas agora, já que Deus mudou a nossa vida, já que mudou, deu um novo nome, mudou a situação geográfica, então agora nós precisamos mudar também a vivência dentro de casa e ser coerente aquilo que recebemos o nome. Ele reúne a família. Então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: tirai os deuses estranhos. Primeiro ponto que Jacó vai fazer é: nós não podemos carregar aquilo que outro tempo carregávamos. Amém? Deuses estranhos são deuses domésticos, ídolos domésticos, carregado da casa de Labão, pai das duas esposas de Jacó, aonde ele vai procurar esses ídolos. Raquel vai esconder e vai trazer para dentro do arraial. Quando Jacó reúne o povo, ele diz assim: tem alguma coisa errada que nós possamos e devemos tirar esses ídolos. Esses ídolos, esses deuses estranhos, terafins, que são deuses domésticos. Entenda, recebemos um novo nome, demos um novo nome para a geografia que estamos localizada. A nossa casa também tem que ser limpa. Eu não posso carregar os ídolos domésticos. E olha, graças a Deus aqui não tem. Ninguém falou para o seu filho que o coelhinho vinha trazer um ovinho da Páscoa aí, não, né? São deuses domésticos. Entenda. Nós cultivamos alguns ídolos domésticos que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Culturas pagãs. Formas de vida de outro tempo tínhamos e agora não podemos ter. Não vou nem falar de novela, não cabe o tempo aqui.
Entenda? A minha vida tem que ser coerente ao nome que eu recebi. A Bíblia diz que Deus nos deu um novo nome. Nós temos um novo nome, eu tenho que andar coerente a esse novo nome. Eu não posso carregar os deuses antigos, as culturas antigas. No outro tempo eu ia para a procissão, no outro tempo eu ia para a folia de reis, no outro tempo. Agora não, eu tenho um novo nome. Então o que Jacó está dizendo é: nós precisamos tirar os deuses dentro de casa, nós precisamos tirar a idolatria de dentro de casa, e tudo aquilo que rouba o tempo de Deus se torna idolatria, tudo aquilo que se torna prioridade em nossa vida, não sendo Deus, se torna idolatria, deuses domésticos. Então Jacó reúne a família e diz: já que nós queremos ter uma descendência forte, poderosa, nós precisamos mudar o ambiente de dentro de casa. O ambiente externo já foi mudado, recebi um novo nome geográfico na terra. Agora nós precisamos mudar dentro de casa. Não adianta nada você receber uma palavra nessa noite, não adianta você receber uma palavra de encorajamento e chegar na sua casa, abraçar os deuses domésticos e esquecer de tudo aquilo que foi ministrado. Segundo ponto, Jacó vai dizer: que há no meio de vós, e purificai-vos. Jacó está dizendo: olha, nós vamos nos livrar dos deuses domésticos e vamos nos purificarmos a partir de hoje, porque não adianta nada ter o nome de santo e não viver uma vida de santo. Não adianta nada ser conhecido por Israel e viver a vida de Jacó. Não adianta nada ter dado o nome de Peniel e continuar vivendo no Val de Jaboque. Não adianta nada eu ter um título de crente e não ter práticas cristãs. Amém? Então o que ele está dizendo é: vamos nos purificar. Vamos trazer a cultura dos céus para dentro da nossa casa. Vamos trazer a liturgia do céu para dentro. Limpar, vamos nos rasgar diante de Deus. Se é trazer a cultura do céu para dentro de casa, essa cultura de santificação, de purificação, foi aplicada para quando o povo estava sendo liberto, saindo do Egito. Êxodo capítulo 12, Moisés vai dar ordem dizendo assim: olha, cada família pegue um cordeiro e sacrificam e comam desse cordeiro, comam a carne desse cordeiro. Em outras palavras, claro que Moisés estava constituindo ali os símbolos da Páscoa, constituindo a Páscoa, mas ele estava trazendo a cultura dos céus para dentro da casa dos hebreus. Por quê? Porque a cultura antes era a cultura do Egito. Para cada necessidade um Deus, para cada ambiente uma idolatria, para cada algo um Deus. Ele estava dizendo: olha, tira, limpa aí, vamos trazer a cultura do céu. Qual é a cultura do céu? É um cordeiro morto para cada família. Se a família é pequena, reúna 2 famílias. E a gente faz o quê? Mata o cordeiro. Entenda? No ato de purificarmos nos nossos lares, é trazer a cultura do cordeiro para dentro da nossa casa, trazer o sangue de Cristo para dentro da nossa casa, é ser purificado pelo sangue do cordeiro, é ser limpo pelo sangue do cordeiro. Aplicado aqui cada um ia comer um pedaço do cordeiro, simbolizando o corpo de Cristo partido por todos. O sangue era aspergido nos portais, nos umbrais da porta,
para quando o anjo da morte for passar por o Egito, não entrar na casa daqueles que com sangue estão marcados. Quando eu purifico a minha casa, eu trago a cultura dos céus, e quando eu trago a cultura dos céus para dentro da minha casa, o sangue de Jesus é aspergido nos umbrais da minha casa, e a morte não alcança a minha casa, as percas não alcançam a minha casa. Eu quero ministrar sobre a tua casa, sobre a tua família. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. O teu lar está sendo santificado, o teu lar está sendo purificado pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Terceiro, ele vai dizer: mudai as vossas vestes. Em um sentido espiritual, mudai as vossas vestes significa abandonar as antigas práticas. Pensamento, comportamento que impedem uma vida de fé e comunhão com Deus, e um chamado para ser liberto dos vícios, pecados e atitudes que não agradam a Deus. 3 atitudes que Jacó toma. Agora entenda: muda as vestes. As vestes que me identificava como Jacó, já não me leva mais uma identificação como Israel. Então eu preciso tirar. E qual vestes que eu tenho que me vestir? Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. As vestes que eu tenho que me vestir agora é uma que me identifica para onde eu vou, que dá todo sentido para o nome que recebi. Se eu sou nova criatura, as minhas vestes precisam estar brancas como a lã, ela precisa estar limpa com o sangue do Cordeiro. As vestes significa ou me dá em direção ao nome que recebi. Versículo 5 de Gênesis capítulo 35. Então ele toma essa atitude, e a gente vê a mudança no cenário da família de Jacó. Versículo 5: e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. O que o texto está dizendo é que veio uma ira derramada sobre as cidades vizinhas que Jacó estava, mas a cidade que Jacó estava entrelaçado, estava alicerçado, estava habitando, não foi contagiado com essa ira. Quando nós purificamos a nossa casa, quando nós tiramos os ídolos, quando nós trocamos as vestes, tem livramento de Deus. Deus guarda a nossa casa, Deus guarda a nossa família. Tem livramento de Deus para a tua casa, tem livramento de Deus para a tua família. A ira vindoura não será derramada sobre ela. Louvado seja Deus. Versículo 6: há uma luz que alcança a casa de Jacó, o que está introduzido no Salmo 112, que ao justo nasce luz nas trevas. Outra hora, quando eu era Jacó, estava envolvido nas trevas, mas quando ele mudou o meu nome para Israel, ele me introduziu na luz. Cristo é a luz. Lembra como tua casa era? Mas Jesus entrou, Jesus mudou o cenário, Jesus mudou o ambiente, Jesus acendeu a candeia.
Quando nós tomamos algumas atitudes, a luz prevalece no meio das trevas. As trevas têm que bater em retirada. Louvado seja Deus. Fecho o parênteses e vou para o verso 16. O significado dos nomes. Nesse cenário, nesse ambiente, produzido por Jacó no capítulo 35, vai nascer um menino. E entenda, Jacó está na transição de Jacó para Israel. Então, a cultura dos céus está entrelaçando o seu coração. O reino de Deus está entrelaçado no seu coração. E tudo que norteia a partir do capítulo 35, a vida de Jacó é tomada, ou de Israel, é tomada pelaquilo que Deus já decidiu para ele. Mas porém, a Raquel ainda está introduzida por uma cultura pagã, envolvida pelas suas dores, talvez pelaquilo que viveu, pelo que teve na vida da casa dos pais, ou pelas ausências, ou pelaquilo que acrescentou. E eles partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. Versículo 17. E aconteceu que, tendo ela um trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também esse filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni. Benoni significa filho da dor. Em um momento de dor, em um ápice de dor, ela condiciona a sua dor para o futuro da criança. Benoni, filho da minha dor, filho da dor. Quantos entenda? Segundo a psicologia, os traços daquilo que o pai viveu no passado pode também fazer com que ele condicione os seus filhos a viverem. Pelos traumas ou pela sua dor, ela vai condicionar aquela criança. Agora olhe aqui para mim. Quantas palavras você recebeu quando era adolescente, quando era jovem? Palavras que trouxe traumas, trouxe sentimento de derrota. Hoje, classifico como bullying. Na minha época não tinha isso. Se tinha, não me falaram. A profissão da minha mãe me condicionou a apelidos que fazia com que eu não assistisse aula sentado como os irmãos estão, mas de trás de uma porta, porque eu tinha vergonha de tudo isso. Nomes proferidos pelos meus tios, que me condicionou traumas, no ápice da dor deles, condicionou o meu futuro. Quantas vezes nós, como pais, condicionamos palavras de derrota aos nossos filhos ao ápice da dor, só porque o menino está fazendo uma travessura, condicionamos ele dizendo: oh, que menino atentado, que menino isso, que menino aquilo. Estamos condicionando no ápice da dor o futuro dessa criança. E ainda que utilizamos como termo pejorativo, menino abençoado. Em outras palavras, a boca fala abençoado, mas o coração está dizendo é atentado. Condicionamos o menino a esse futuro de derrota. Condicionamos a criança a esse futuro de derrota. Como nós queremos gerar uma geração forte se a nossa boca verbaliza palavras de derrota? E não me diga que só foi eu que vivi isso.
se fazer um apanhado aqui, quantos não ouviram uma palavra durante toda a sua vida, que até hoje traz traumas, que teve bloqueios? Quando essa criança recebe o nome de Benoni, filho da dor, filho da perca, menino que está trazendo uma angústia, por uma cultura idólatra, Raquel pronuncia esse nome. Mas um homem que está tendo uma mudança, porque o seu futuro foi mudado pelo significado do seu nome, de Jacó foi para Israel. Ele pega um menino que foi condicionado a uma dor e diz: não, ele se chamará Benjamim, filho da mão direita, filho de honra. Eu mudarei o futuro dele pelo nome. Você não está condicionado às palavras que você recebeu no passado. Você não está condicionado às palavras de baixo escalão que você recebeu no passado. Deus mudou o teu nome. Teu nome significa mais que vencedor. Deus te deu um novo trajeto. Louvado seja Deus. Agora entenda. Se queremos gerar uma geração poderosa, precisamos mudar algumas formas de comunicarmos com os nossos filhos. Não podemos condicionar eles a palavras de derrota, mas ampliarmos o futuro dele com palavras de bênçãos. Se coloque de pé. Quando Raquel dá o nome à criança, filho da dor, Jacó rompe esse ciclo mudando o nome e simbolicamente significado, a dor em bênção. Deus colocou essa palavra ao meu coração para falar com vocês que estariam aqui. As palavras que lançaram ao teu respeito, que criaram bloqueios, traumas, feridas, aquilo que te trouxe dor até hoje, Deus está transformando em bênçãos. Você não vai ficar condicionado a um lugar de derrota porque alguém falou que você seria um fracassado. Você não vai ficar condicionado a esse ambiente de derrota, porque alguém condicionou o teu futuro a palavras de derrota. Não, não. Deus muda o significado do teu nome nesta noite. Deus muda o significado da tua trajetória nesta noite. Deus sara todas as dores. Deus sara todas as feridas emocionais. Deus pega um nome de derrotado e transforma em um nome de vencedor nessa noite. Isaías capítulo 45, versículo 17: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Palavras que até hoje faz com que você fique triste, tragam dor. Deus vai mudar esse cenário em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Feche teus olhos. Deus, Pai, nos dar um novo significado de rumo, de direcionamento. Até aqui, carregamos palavras mencionadas por terceiros, de que nunca teríamos um bom casamento, nunca seríamos bem-sucedidos. Mas em nome de Jesus, no mundo espiritual, isso está sendo neutralizado. Assim como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, assim como Israel mudou o nome de Benoni para Benjamim,
Deus assim está mudando a tua história, assim Deus está mudando a tua descendência. A tua descendência não vai estar condicionada a um caminho de derrota, a um caminho de tristeza. Não, Deus muda o ambiente agora e te dá um novo significado de vida, em nome de Jesus. A tua família é abençoada, a tua família é próspera, a tua família será bem sucedida, a tua família será poderosa na terra, porque estamos trazendo a cultura dos céus para dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa te tocar, que o Espírito de Deus possa trazer a lume, que o Espírito de Deus possa trazer a verdadeira identidade em Cristo Jesus. Deus abençoa a tua igreja de uma forma sobrenatural, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém.